Olha, toda nação tem aquele momento, né? Aquele ponto de virada que define tudo que vem depois. E hoje a gente vai mergulhar numa dessas histórias. Uma história épica sobre a transição de um povo da guerra total para o desafio assim gigantesco de construir uma nação do zero. Essa é uma pergunta que, nossa, ecoa pela história, não é mesmo? Como é que se vira essa chave? Como se desliga, sabe, o modo guerra e se liga o modo construção? É sair de um único grito de batalha unificado para entrar no barulho complexo dos martelos, dos arados, das discussões da vida normal. E, no caso dos antigos israelitas, a resposta estava em algo surpreendentemente simples. Uma lista. É isso, uma lista. Mas, claro, não era uma lista qualquer. Era um registro oficial dos reis que eles derrotaram. E o que é mais fascinante nisso tudo é como essa contagem de vitórias virou literalmente a certidão de nascimento da nação deles, a prova de que aquela terra agora lhes pertencia. Só que, antes de escrever os livros de história, né, a espada precisava ser usada uma última vez. Tinha mais uma batalha no horizonte, uma batalha final, colossal, que seria o clímax e o ponto final para encerrar de vez a Era da Conquista. Pensa só na cena. Os últimos reinos de Canaã, vendo o mundo deles desmoronar, resolvem fazer uma aposta final desesperada. Eles se juntam, liderados por um tal de Jabim, o rei todo-poderoso de Hazor. Eles formam uma aliança gigantesca, uma confederação do norte. Eles estavam convencidos de que juntos finalmente conseguiriam parar o avanço de Israel. E o exército deles, nossa, era coisa de pesadelo. A descrição que o texto dá é que eram em multidão como a areia que está na praia do mar. E não era só um número. Eles tinham a tecnologia militar de ponta da época, cavalos e carros de guerra. Pensa assim, os tanques de guerra do mundo antigo. Uma força que, no papel, parecia simplesmente imbatível. Então, diante daquela muralha de escudos, do barulho ensurdecedor dos carros de guerra, o normal seria sentir medo, né? Mas a ordem que veio de Deus foi completamente diferente. Não foi um plano de batalha cheio de detalhes. Foi uma instrução simples: não temas. E junto com a ordem, a promessa de uma vitória total, decisiva. Uma promessa que desafiava qualquer lógica militar. E a vitória, ela veio como um raio. As tropas de Josué lançaram um ataque surpresa devastador ali perto das águas de Merom. A grande coalizão se desfez em pedaços, e o que veio depois foi uma perseguição implacável que terminou com a captura e a queima de Hazor, a cidade que liderava a aliança. Foi rápido, foi total, e ainda por cima, até os temidos gigantes Susana-Kins foram varridos da região. E com essa última grande batalha, um silêncio tomou conta do lugar. As grandes campanhas militares, aquelas que uniram toda a nação num só objetivo, tinham acabado. A espada finalmente podia ser guardada. A terra, como o texto diz, repousou da guerra. Certo, a poeira da batalha baixou. E aí, o que se faz? Bom, se conta a história. E é aqui que a nossa análise muda de foco. A gente sai do campo de batalha e vai para a mesa do escriba. Vamos dar uma olhada nesse documento que oficializou tudo, o registro da vitória. Esse capítulo, o capítulo 12 de Josué, é muito mais do que só uma lista de nomes. É tipo o relatório final da missão, sabe? Uma pausa na história, de propósito, para carimbar e dizer: ok, isso aqui foi conquistado. Era o registro oficial de que uma promessa tinha sido cumprida. E o que é bem interessante nesse registro é como ele divide a conquista em duas etapas bem claras, com o Rio Jordão ali no meio separando tudo. De um lado do rio, as vitórias que vieram sob a liderança de Moisés, antes mesmo do povo entrar na Terra Prometida, e do outro lado a campanha principal, já com Josué no comando, bem no coração de Canaã. Primeiro, vamos olhar a leste do Jordão. Ali, dois reinos amorreus bem poderosos, de Sion e Og, foram derrotados. Essas foram, digamos, as vitórias de aquecimento, as que mostraram que o impossível podia acontecer antes mesmo da campanha principal começar de verdade. E aí, quando a gente cruza o Jordão a oeste, sob o comando de Josué, a lista explode. São 31 reis de várias cidades-estado que foram derrotados. Não eram impérios gigantescos, mas sim uma rede de cidades fortificadas que controlavam a região. Então, quando a gente olha para essa lista enorme de nomes, de lugares, o ponto principal não é exaltar o poder militar de Israel. Muito pelo contrário, a lista era um testemunho.
Um testemunho do que Deus podia fazer através de um povo de ex-escravos, gente sem treinamento militar profissional. Era a prova viva de que uma promessa antiga estava sendo cumprida. E é bem nesse ponto quando a história parece que vai terminar com "e viveram felizes para sempre", sabe? Terra conquistada, inimigos derrotados. É aí que a narrativa dá uma virada brusca, inesperada. A vitória, pelo visto, era só o começo de um tipo de desafio completamente novo. No auge da comemoração, Deus entra na história com, digamos, um choque de realidade. A mensagem para Josué é surpreendente. Você já está velho e ainda falta muitíssima terra para ser conquistada. O trabalho, ao que tudo indica, estava longe, bem longe de acabar. E é aqui que a estratégia muda completamente. A missão deixa de ser nacional para se tornar local. O foco não é mais um exército gigante, unido, sob o comando de um general. Agora, a responsabilidade é descentralizada. Cada uma das 12 tribos ganha o seu lote de terra e, junto com ele, a tarefa de terminar a conquista no seu próprio quintal. E essa nova fase, essa era de responsabilidade individual, é ilustrada de um jeito muito forte através da história de duas pessoas que não podiam ser mais diferentes e cujos destinos viraram um espelho das escolhas que cada um teria que fazer dali para frente. De um lado, Raabe, uma prostituta de Canaã, ou seja, uma completa outsider. Mas ela escolheu ter fé, apostou tudo no Deus de Israel e por isso não só foi salva como entrou para a linhagem do Messias. Do outro lado, Balaão, um profeta de Deus, um insider, mas ele escolheu a ganância, a fama e o fim dele foi trágico. A lição é muito clara. Não importa o ponto de partida, mas sim a direção que se escolhe seguir. Ok, então vamos juntar as peças. O que essa mudança toda significa na prática? O que dá para aprender com essa transição de uma guerra nacional que foi vencida para uma tarefa pessoal que ficou inacabada? Muitos estudiosos apontam para um padrão aqui que se repete na vida da gente. É tipo comprar uma casa. A grande vitória é assinar o contrato, pegar as chaves. Mas o trabalho de verdade, pintar, consertar, decorar, transformar aquelas paredes num lar, esse trabalho começa depois. A vitória geral é declarada por Deus, mas a posse de verdade, a conquista real, acontece no dia a dia, pessoa por pessoa. E essa tarefa que ficou pelo caminho, ela teve consequências terríveis. As influências dos povos vizinhos que não foram removidas acabaram virando ervas daninhas. Pior, um tipo de câncer que, aos poucos, foi corrompendo a nação por dentro. O livro seguinte na Bíblia, o livro de Juízes, é basicamente o registro sombrio desse ciclo de problemas. E talvez essa seja a grande lição que fica dessa história toda. Ninguém consegue viver para sempre das vitórias de um Josué, de um grande líder, de uma geração que veio antes. A fé não é um troféu para ficar na estante pegando poeira. É uma jornada, uma conquista pessoal que tem que acontecer todo santo dia. O que importa mesmo não são só as vitórias do passado, mas a perseverança para encarar os desafios de hoje. E assim, essa lista antiga de reis derrotados nos deixa com uma pergunta bem poderosa para os dias de hoje. E se as derrotas do passado pudessem, de alguma forma, se tornar as vitórias do futuro? E se, ao colocar o futuro nas mãos de Deus, a história das nossas próprias batalhas pudesse ser redimida? Fica aí a reflexão.